Esta é uma análise comparativa, técnica e econômica, entre os tubos rígidos de concreto e tubos flexíveis corrugados de dupla parede de PAD, PVC e PP. Quando pesquisamos este assunto, encontramos muitas abordagens tendenciosas, onde as questões técnicas não são tratadas corretamente, induzindo o consumidor a fazer sua escolha de forma incorreta. Neste vídeo, iremos tratar o assunto de uma forma técnica e transparente, para auxiliar você a tomar a melhor decisão. Então, para isso, vamos dividir esta abordagem por assuntos específicos. Normas válidas em território nacional. As normas válidas em território nacional são as normas ABNT e ISO, sendo a NBR 8890 utilizada para os tubos de concreto e a NBR ISO 21138 para tubos flexíveis. Alguns fornecedores de tubo flexível apresentam seus produtos fabricados com base em outras normas, mas elas não são válidas em território nacional. Além de outros fornecedores não comercializarem o mesmo produto. Num caso de sinistro, como garantir seus direitos como consumidor se o produto que adquiriu não está de acordo com as normas nacionais vigentes? Fique atento! As principais diferenças entre os tubos flexíveis que seguem a norma vigente dos tubos que seguem outras normas são questões como matéria-prima, diâmetro do fornecimento, rigidez anelar, flexibilidade anelar, uso de equipamento para execução da obra. Os tubos flexíveis são mais leves que os tubos rígidos, mas acima de 450 mm não podem ser movimentados manualmente. A legislação fixa o limite de 25 kg para o manuseio individual e as questões trabalhistas decorrentes são complexas e de alto custo para as empresas. Para os dois sistemas é preciso utilizar equipamentos para escavar as redes. E normalmente são estes mesmos equipamentos que possibilitam a movimentação e o assentamento dos tubos. Ou seja, para ambos materiais existe a necessidade de equipamento adequado. Tipos de assentamento. Os tubos de concreto podem ser assentados nas condições de vala, aterro ou cravação, enquanto os tubos flexíveis só podem ser assentados na condição de vala. Dimensionamento hidráulico. Apesar do tubo flexível ter a rugosidade menor que a do tubo de concreto, deve-se levar em consideração outros aspectos extremamente relevantes. O comportamento dos tubos em obra é totalmente diferente do que em laboratório. Na obra ocorre o acúmulo de sedimentos, o que altera o regime de escoamento. Isso acontece independente do material utilizado. Além disso, obras executadas com tubos flexíveis podem apresentar ovalizações acima dos limites admissíveis. Isso também causa acúmulo de sedimentos na parte interna inferior da tubulação. Resistência do material. Os tubos de concreto são estruturas rígidas e autoportantes, ou seja, têm capacidade de suportar as cargas com sua própria resistência mecânica. Ao longo do tempo, a resistência do concreto melhora, enquanto as propriedades mecânicas dos tubos plásticos diminuem, devido ao fenômeno de fluência que ocorre uma vez que estão em carga. Resistência ao fogo. O concreto tem uma grande resistência ao fogo, sendo um material interessante para ser utilizado nas rodovias do Brasil, por conta do alto índice de queimadas em beira de rodovias. O tubo flexível, quando exposto ao fogo, pode ocasionar afundamento de pista. Exposição solar. Os tubos de concreto podem ser expostos à radiação solar, principalmente em obra. Enquanto os tubos flexíveis, quando expostos à radiação solar, podem ser afetados, perdendo as características de resistência. Qualidade da obra. O desempenho dos tubos flexíveis depende muito das condições do reaterro da vala.
que deve ser feito com material granular e com rigoroso controle de compactação durante a execução da obra. Para este tipo de tubo, a resistência final é dada pelo conjunto tubo mais solo e é fundamental escolher muito bem o material que irá compor o reaterro. Quando o solo das aberturas de vala não for de boa qualidade, é preciso levar este solo para bota fora e importar um solo que corresponda às exigências técnicas. Isso faz com que custos de execução da obra aumentem. O tubo de concreto é um tubo autoportante, ou seja, não depende exclusivamente da forma de assentamento ou material do reaterro para suportar as cargas atuantes. Quando se tem um controle de qualidade maior na obra, é possível diminuir a classe de resistência do tubo de concreto. Quando os fatores vistos anteriormente não são considerados no momento da compra, o custo da obra pode aumentar consideravelmente. Como, por exemplo, quando há necessidade de envelopamento dos tubos flexíveis com concreto. Com essas informações, concluímos que o desempenho dos tubos flexíveis precisa de um controle rigoroso na execução das obras, o que eleva os custos com a mão de obra. Para que os erros sejam minimizados, deve ser feita uma avaliação comparativa considerando todas as variáveis envolvidas: materiais, equipamentos, mão de obra, manutenção e vida útil. Portanto, lembre-se que é fundamental a segurança estrutural do sistema, pois qualquer intervenção que seja necessária acarretará em altos custos para a recuperação e sérios transtornos para a população.